primeira parte da aula relativa à modelagem de dados, onde eu costumo fazer aí um breve resumo em uma técnica de ensino que a gente chama de correlação por pontos chaves, em que a gente faz o resumo de um determinado assunto, colocando várias palavras-chave que foram trazidas na aula. Então, para quem não assistiu aí a primeira ou a segunda parte dessa aula, deixo com vocês aí o link tanto para o diário de bordo, que tratou todos os assuntos discutidos aí em aula. No final dessa primeira parte, aliás, desculpa, né? No final dessa segunda parte, eu deixo com vocês aí uma série de palavras-chave. Essas palavras-chave vão ser colocadas em uma nuvem de tags e em cima dessa nuvem de tags a gente vai tecer comentários acerca de, né? Do que a gente tratou nessa aula de introdução à modelagem de dados. Nós falamos especificamente sobre modelos, né? De como é que os modelos de dados saem de um mundo real e a gente os transforma ele em bases de dados que podem ter seus dados persistidos. Ou seja, a gente pega o que a gente chama de mini-mundo, um cenário específico de resolução necessária de um determinado problema, e a gente transforma esses problemas, transforma esses requisitos em entidades, no nosso caso, utilizando o modelo de entidade de relacionamento. Só que os modelos, eles não partem do nada, né? A partir do momento em que eu tenho uma necessidade, que é que a gente chama aquilo que o cliente necessita, a gente parte numa linha, vamos colocar teórico e correta, né? Que a gente sabe que algumas etapas, infelizmente, dessas no dia a dia são puladas, mas no mundo fantástico de Bob, no mundo correto em que você vai seguindo exatamente todos os passos que são prescritos pela literatura, nós teríamos os requisitos postos pelo usuário, transformar esses requisitos em um modelo conceitual que, ou seja, é agnóstico, não está afeto a nenhum tipo de banco de dados, ou seja, o modelo realizado ele pode ser colocado num banco de dados em rede, num banco de dados no SQL, num banco de dados objeto relacional, ou mesmo num banco de dados orientado a objeto. A gente dá o nome desse nível de um modelo conceitual, e quando a gente já escolhe um tipo de banco de dados, quer seja um banco de dados relacional, um banco de dados em rede, aí a gente vai criar um modelo específico para aquele tipo de banco de dados. Aqui, especificamente nessas aulas, nós vamos tratar de banco de dados relacionais e modelos voltados justamente para esse tipo de banco de dados, que são os modelos, entidades e relacionamento. Então, saindo do requisito do cliente, passando por esse modelo conceitual mais voltado à área negocial, ou seja, não está atrelado a nenhum tipo específico de banco de dados, até chegarmos no nosso modelo entidade e relacionamento, para daí a gente implementar aquele modelo que foi pensado em um banco de dados relacional, mas que ainda não precisava ser um banco de dados ou um determinado tipo. Foi escolhido um banco de dados relacional, mas ainda não necessariamente qual seria o banco de dados relacional, e aqui eu vou e implemento. Então, eu tenho um requisito que é alugar carros, eu posso fazer esse aluguel de carros num banco de dados hierárquico, num banco de dados relacional. Uma vez escolhido o banco de dados relacional, eu crio um modelo voltado para um tipo de banco de dados relacional, e a implementação desse banco de dados pode se dar no MySQL, no Postgres, no Oracle, que são tipos específicos de tecnologias específicas para banco de dados relacionais. Mas poderia ter sido um banco de dados feito para um hierárquico, poderia ter sido feito um banco de dados para NoSQL. Então, eu tenho um modelo aí específico para cada um. Então, sem mais delongas, né? Então, vamos aqui ao nosso exercício. Então, como eu disse, esse diário de bordo vai estar o link dele dentro da descrição do vídeo. E aqui ao final vocês vão encontrar uma série de palavras-chave que foram exatamente as palavras que nós tecemos aí ao longo da nossa aula, né? Então, eu vou pegar literalmente essas palavras aqui, vou copiá-las e vou utilizar um que eu utilizei inclusive na aula 1, né, que é um programa online, um aplicativo, em que você consegue criar uma nuvem de tags em cima de uma determinada figurinha. Então eu venho aqui na parte de Word List, pego aquelas palavras que eu colei na minha área de transferência, então eu exatamente peguei as palavras que se encontravam lá, vou ignorar aqui as stop words, ignorar se está no maiúsculo ou no minúsculo, vou mandar aplicar, e aí eu tenho um conjunto de palavras colocadas dentro de uma figura. Então, a ideia agora é formarmos frases, formarmos uma redação, vamos colocar assim,
dentro desse cenário colocado aqui, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, o exercício é esse, né, você conseguir colocar ou formar frases, melhor falando, a partir das palavras-chave que aqui foram colocadas, né. Cada vez que eu executar isso aqui, ele vai modificar isso aqui, vai colocar essas palavras de maneira diferentes, tá. Então a ideia aqui é justamente a gente ter essa maior gama de possibilidades, que quanto mais eu conseguir fazer os meus dados, eu conseguir formar frases com base nessas palavras, mais entendido eu vou ter sobre o assunto. Pois bem, então eu venho aqui, vou salvar isso aqui em uma imagem para que eu possa colocar isso lá dentro do diário de bordo, né? Então deixa eu colocar aqui. Aula 2, modelo. Vou salvar aqui especificamente como PNG, vocês podem salvar aí na extensão que vocês julgarem mais interessante para vocês. Vou salvar aqui em PNG, que fica mais fácil depois de levá-lo lá para o Google Docs. Vou baixar aqui essa figura, que eu acabei de exportá-la. Vou salvar aqui como aula modelo 2 e vou inseri-la aqui no nosso diário de bordo, né? Vou criar aqui uma página nova e vou simplesmente colar a figura aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu criar mais uma página aqui para ter uma página separadinha só para ela. Então, venho aqui, inserir imagem do meu computador, vou pegar exatamente a aula de banco de dados, aula 2 modelo. Pronto. Uma vez colocada aqui, deixa eu tentar ajustar aqui para que eu consiga ter essa figura toda dentro da minha página. Deixa eu colocá-la aqui em 100%. Deixa eu diminuir esse cara aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco para quem está visualizando aí pelo YouTube. Então tá aí. Note que aqui eu coloquei essas palavras a esmo, e como eu disse, o exercício é que vocês peguem aí, junto com vocês, na casa de vocês, peguem as palavras-chave e as coloquem em uma determinada figurinha, e a partir dessa figura você vai repetindo esse exercício que eu vou fazer aqui com vocês. Comecem com poucas palavras, comecem com 5, depois vão para 10 palavras, aumente para 15. No momento em que você fizer a primeira vez, repita o mesmo processo várias vezes, que cada vez que você fizer, mais entendido vai ficar para você. Então vamos lá. Então vamos fazer esse aqui de cima para baixo. Então o que nós falamos na aula de hoje, né? Lembrando que aqui a gente está falando de uma aula introdutória de banco de dados, onde a gente está falando sobre modelos. A primeira aula teceu comentários acerca do que era banco de dados, como é que esses bancos de dados poderiam ser classificados em termos de estrutura, em termos de rede, em termos de hierárquico ou em termos de SQL. Então vamos lá. O modelo físico, dentro da hierarquia de um banco de dados, pensando numa hierarquia com 3 níveis, é o nível mais baixo dentro de uma arquitetura de banco de dados, onde a gente tem o nível externo, que é a visão do usuário, um nível que a gente chama de nível conceitual, que permite ser uma visão mais lógica de como os dados serão gravados. No modelo físico, o que se espera é que a gente tenha a forma que os dados sejam gravados, literalmente falar, gravados dentro do seu HD, dentro do seu SSD, dentro da sua estrutura em nuvem. A organização desses dados, elas podem se dar de diversas formas. Uma das formas mais utilizadas é do modelo entidade-relacionamento, que é o MER. Dentro do MER, eu vou ter entidades, eu vou ter relacionamentos e vou ter atributos, né? Os atributos nada mais são do que os campos presentes nas minhas tabelas, as minhas descrições de como as minhas tabelas serão organizadas, dentro de um conjunto específico de um modelo entidade de relacionamento que trate sobre questões de um condomínio. Então, os atributos dentro de um condomínio voltado para aqueles que fazem o pagamento ou são donos dos seus apartamentos, nós teremos como os atributos o nome do inquilino, o nome do proprietário, o número da unidade. Então, os atributos classificam, descrevem uma entidade. Se eu estivesse falando de uma academia, os atributos do nome do exercício, as séries, as repetições, se eu estivesse falando de venda de veículos, o nome do veículo, o ano que foi fabricado, o seu modelo, a sua cor. Então, os atributos definem uma entidade que representa um mundo real. No caso, veículos, no caso, condômino, no caso, cliente, no caso, paciente. Então, os atributos descrevem exatamente quem são essas características.
No momento em que a gente desenvolve um banco de dados, o ideal é que ele venha acompanhado de um dicionário de dados, ou seja, de um conjunto de dados que descrevam essas entidades, que descrevam aqueles campos, porque nem todos os campos eles são de fácil definição daquilo que ele seja, né? Um banco de dados pode vir NMCLI, que seria o nome do cliente, ele pode vir DTN, que seria data de nascimento do paciente. Então, para que não haja dúvidas dos dados que ali se encontram e da forma que eles se encontram, existe o dicionário de dados. Eu posso encontrar uma base de dados que vem, por exemplo, assim, número de crimes. Aí vem lá, 14,5. Aí no dicionário de dados tem lá, número de crimes contra mulheres por 100 mil. Então, eu sei exatamente que 10,5 representa um conjunto de crimes dentro daquela região contra mulheres num público de 100 mil pessoas. Como já dito, uma vez que você tem um modelo físico, que é o final do seu banco de dados, né, a forma em que esses dados são gravados, e a gente não pode confundir modelo físico aqui com nível físico na minha arquitetura, o modelo físico é justamente o final, é quando você cria o seu banco de dados no MySQL 8, quando você cria o seu banco de dados no Postgres 12. Esse nível em que a gente tem o banco de dados mesmo gravado de fato, onde ele vai estar gravado de fato no seu HD, ele se difere do nível externo, que é a forma que o usuário enxerga aqueles dados, como é que eles estão gravados. Quer sejam eles estruturados ou não. Não estruturados nesse caso é porque você consegue definir ou o que se espera encontrar dentro daquele campo. Então, dentro do campo nome, se espera encontrar nome. Dentro do campo data de nascimento, uma data. Valor do produto, se espera encontrar um valor. Então, antes mesmo de você abrir o banco de dados, você sabe estruturalmente o que você vai encontrar ali. Ele é organizado de maneira que você saiba previamente o tipo de dados que você vai encontrar ali, ou pelo menos o conjunto de dados que você vai encontrar ali. Dentro do modelo entidade-relacionamento, que é um dos principais modelos que nós temos para organizar esses dados, a gente tem os relacionamentos em si, que descrevem a relação entre uma entidade e outra. Então, por exemplo, aluno pega emprestado livro. Então, existe aí um relacionamento de empréstimo. Aluno se matricula em uma disciplina. Então, existe aí um relacionamento de matrícula. Aluno faz uma determinada disciplina e obtém uma determinada nota e tem determinada frequência. Então, existe aí uma frequência dentro de uma disciplina que é ministrada por um professor. Então, existe um relacionamento entre disciplina, professor, entre uma turma e um aluno, entre um aluno e uma disciplina. Então, essas formas de fazer a descrição dessas ligações a gente chama de relacionamentos, que no nível conceitual vai se dar no nível mais macro, no nível do ponto de vista de negócio. Então, se eu estiver falando, por exemplo, de um sistema de clínica, vai ser o ponto de vista do médico, o ponto de vista da secretária, o ponto de vista do auxiliar de enfermagem, o ponto de vista do paciente. Então, o nível conceitual é a forma que a gente tem de organizar os dados a depender do ponto de vista do negócio, daquilo que vai ser executado. Isso, como eu disse, pode ser organizado de diversas formas. Uma das principais formas que a gente tem é o modelo entidade-relacionamento, que serve, nesse caso, para você gerenciar, organizar dados em entidades e relacionamentos, ou seja, mais voltado para dados estruturados. Já os dados não estruturados, que são aqueles que a gente não detém previamente quais são os tipos, você pega, por exemplo, um Twitter, pega, por exemplo, um YouTube, os dados que ali se encontram são dados não estruturados, você não tem ideia prévia do que vai estar colocado dentro de cada um campo de observação, um campo textual, uma redação. Não tem como você previamente saber quais são as partes que vão deter, né, uma redação, o que vai conter dentro de cada uma das partes. Para quaisquer que sejam os bancos de dados criados, caso você venha manipulá-los por meio de uma linguagem chamada SQL, linguagem estruturada de pesquisa, né, Structured Query Language, a gente subdivide essa linguagem SQL em três. A parte em que você gerencia quem vai ter acesso, quem vai ter a possibilidade de inserir, quem vai ter acesso garantido ou vai ter acesso negado, que a gente chama de Data Control Language, que é a parte específica de controle. A gente tem a parte em que são criadas as minhas entidades, meus relacionamentos, criadas as minhas tabelas, os meus campos, que é a parte da SQL chamada de Data Definition Language.
E dentro do mesmo SQL, a gente ainda tem a linguagem que permite fazer a manipulação dos meus dados, né? O Data Manipulation Language, que vai permitir você inserir os dados. Neste exemplo, a criação da tabela aluno se dá por meio da DDL. A inserção do Joãozinho como aluno nessa tabela, pelo DML. A secretária que vai ter acesso a inserir dados do Joãozinho nessa tabela vai ser por meio da TCL. Qualquer banco de dados que venha trabalhar com SQL, o ideal, neste caso, é que ele venha a ser gerenciado por um DBA, que é a pessoa responsável justamente para manter esses dados, manter a integridade do banco, gerenciar a sua questão de performance, de tamanho, de segurança, de questões relativas a backup. Então, o DBA é a pessoa responsável em deixar o banco de dados disponível, sempre que necessário for, da forma que foi colocado como sendo um seu requisito. Esse banco de dados, no momento em que ele for executar suas operações, ele precisa garantir, no mínimo, para ser um SGBD, a atomicidade, uma consistência, o isolamento ou a durabilidade, que em resumo é: ou eu faço tudo ou não faço nada. Se qualquer transação no meio do caminho falhar, eu tenho que voltar toda a transação. As regras que estavam presentes no início da minha transação e durante ela devem permanecer as mesmas. Um usuário realizando uma operação não deve afetar um outro usuário em relação à manipulação dos seus dados. E uma vez que os dados tenham sido persistidos, você não pode mudar esses dados a não ser que seja por meio de uma outra transação. Então, a atomicidade faz tudo ou não faz nada. A consistência gerencia as regras, o isolamento permite com que mais de uma pessoa manipule o banco de dados ao mesmo tempo, sem atrapalhar, sem que um atrapalhe o outro. E a durabilidade vai fazer com que os dados, uma vez gravados, permaneçam lá até que exista uma outra transação que venha a modificá-los. Os dados a serem gerenciados por meio desse banco de dados devem passar, em termos teóricos, pelo crivo de um administrador de dados, que vai cuidar justamente de quais dados devem estar presentes no seu banco, quem é o dono desse dado, quem pode inserir, quem pode modificar, quem pode, no caso, né, excluir um dado ou alterar aquele dado. O modelo lógico é uma das formas mais utilizadas hoje para a gente poder fazer essa organização, inclusive do ponto de vista de quem tem acesso ou quem não pode ter esse acesso. Lembrando que os modelos eles podem passar por diversas fases, né? Onde começa com a fase do modelo conceitual, mais do ponto de vista do negócio, em que eu não tenho um tipo de banco de dados ainda definido, aí ele vai para um modelo que a gente chama de nível lógico, onde eu já tenho um tipo de banco de dados definido, e eu chego até o modelo físico, em que de fato eu tenho a implementação daquele banco de dados. Então, no modelo conceitual, posso gravar em qualquer banco, em qualquer tipo. No modelo lógico, eu já sei que o tipo é um tipo relacional, por exemplo. E no modelo físico, eu já vou instalá-lo em um banco de dados Oracle versão 12, em um banco de dados Postgres versão 14 e assim por diante. Todo o conjunto de dados, naquele momento em que você tem o seu banco de dados, a gente conhece ele como instância. Então, se naquele sistema de clínicas eu tenho lá 10 médicos, 100 pacientes e 2.000 consultas, a minha instância naquele exato momento é uma fotografia de todos os dados que eu tenho naquele exato momento. Para fazer qualquer banco de dados ou para fazer essa sequência, né, saindo do conceito até chegar no físico, a gente usa a abstração, que é você extrair detalhes que sejam importantes para o seu banco de dados do ponto de vista do cliente. Isso quer dizer que, se eu tenho uma aeronave, um avião, um avião do ponto de vista do piloto do avião, ele é diferente do mesmo avião do ponto de vista do passageiro que vai fazer uso daquele avião para chegar em determinado local. E que é diferente do ponto de vista da concessionária do aeroporto. Então, notem, é o mesmo avião, só que a abstração do piloto é diferente em termos de detalhes do que eu teria da pessoa que vai abastecê-lo, ou do que vai alugar aquela área para ele poder pousar e fazer ali o embarque e desembarque dos passageiros. E que é muito diferente do ponto de vista de quem vai comprar passagem. Então, quem vai comprar a passagem aérea, que nesse caso é o cliente, vai visualizar o avião de uma forma, o, a concessionária do aeroporto de outra e o piloto de outra forma. Quais formas estão corretas? As três. Vai depender exatamente de qual ponto de vista você quer desenvolver
naquele caso, o meu sistema. Se for um sistema para manutenção de aeronave, a abstração vai se dar pelos engenheiros aeronáuticos e pelo pessoal que faz manutenção. Se é um ponto de vista de venda de passagens, um ponto de vista em que eu esteja trabalhando um sistema de, vamos imaginar, de uma agência de viagens. Então, a visualização do meu avião vai ser diferente exatamente de quem vai estar numa escala para pilotar aquele avião. Então, quem vai ser o piloto, quem vai ser o copiloto, quem vai ser as pessoas que vão estar trabalhando junto comigo ali naquele voo. Então, para fazer essa abstração, eu posso utilizar, no meu caso, o modelo entidade-relacionamento. É uma das formas, é inclusive a forma que a gente vai estar trabalhando nessas próximas aulas, aonde a entidade vai representar justamente esse ente dentro do mundo real. Nesse exemplo da agência de viagens, uma das entidades pode ser o hotel, a outra entidade pode ser as empresas aéreas, e uma outra entidade pode ser o meu passageiro. Então, um passageiro compra passagem aérea para um determinado local e faz a reserva para um hotel. Então, este relacionamento entre essas entidades que representam no mundo real o hotel de fato, o voo de fato, a pessoa física que está comprando a passagem ou está comprando a minha estadia, cada um desses entes, dentro de um mundo real, a gente conhece como entidades. Se eu estivesse falando, por exemplo, de uma farmácia, eu teria lá como entidades os produtos, eu teria estar falando do funcionário, teria falando da entidade de vendas. Se eu estivesse falando de um sistema voltado para controles aéreos, então eu teria lá o voo, o número da aeronave, da onde ele partiu, para onde ele vai, aonde é que ele se encontra, quem é o operador que está cuidando daquela aeronave. Então, eu posso trabalhar dentro do meu sistema com vários entes. Para cada um desses entes, eu vou ter a sua representação no mundo real em relação à entidade que eu tenho. Quer seja essa representação no mundo real algo que de fato exista, o feijão, o arroz, o óleo dentro do supermercado, ou uma entidade que seria a ação relativa a comprar o produto, vender o produto, emitir a nota fiscal. Então, todos esses exemplos são, neste caso, exemplos de entidades, ou seja, representações no mundo real de entidades ou de entes físicos, que no final pode resultar de fato com a criação dentro de uma tabela, dentro do SQL Server, versão 2023, inserida no banco de dados, na nuvem, lá na Azure da Microsoft. Então é isso. Então, em resumo, notem aqui que eu peguei várias palavras a esmo dentro da nossa aula, que foi colocada ali sobre modelos, e tentei criar ali uma grande redação. Eu espero que esse tipo de exercício seja útil para vocês. Como eu sempre digo, ele é um exercício bastante interessante para quem for ministrar uma aula sobre esse assunto, para quem for para uma entrevista de emprego, para quem for fazer uma prova de concurso público em que precise fazer uma redação técnica, uma resposta técnica, ela é útil para você poder fazer uma revisão, né, no caso de você ter que fazer uma defesa em uma reunião técnica, em que você tenha lá as pessoas ligadas à área de desenvolvimento, ou mesmo outros DBAs, e aí você precisa ter algumas verificações de conceitos para que você, lá na hora, né, você relembre. Então, esse tipo de exercício ele é bastante útil para que você possa rememorar, para que você possa aprender sobre conceitos novos, porque quanto mais correlações vocês fizerem entre termos chaves, mais aquele assunto fica mais fácil para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos aí na próxima aula, onde a gente já vai começar a falar mesmo de fato da modelagem em si. Eu espero que todos fiquem bem, que todos estejam muito bem. A gente se vê aí no próximo vídeo. Fé, força e foco. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus e até a próxima. Um grande abraço.